Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Estamos aqui hoje para mais uma discussão de casos ao vivo aqui do Eco Descomplicado, a discussão de casos de número 157. Sim, estamos aí completando 157 semanas consecutivas discutindo a cardiografia todas as terças-feiras às 8h30 da noite. Na prática, como tiveram algumas aulas especiais no meio do caminho, a gente já tem, na verdade, 171 semanas consecutivas discutindo o eco toda terça-feira às 8h30 da noite. Então, tá chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. E seja você novo ou antigo, não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar aí a divulgar meu trabalho. Afinal, é assim que essa plataforma aqui, o YouTube, entende que esse é um material de qualidade e que merece ser mostrado para mais pessoas procurando por cardiografia aqui no YouTube, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa discussão de casos de hoje, que é, na verdade, o encerramento, por assim dizer, da nossa imersão Descomplicando as Valvopatias. A gente teve no último sábado, 17 de janeiro de 2026, a imersão Descomplicando as Valvopatias, que foi um workshop de um dia inteiro dedicado à discussão da avaliação ecocardiográfica das principais valvopatias usando o ecocardiograma. E nossa imersão foi um absoluto sucesso aí. A gente teve um grande número de inscritos e uma participação bastante ativa de todo mundo. Não é fácil assim você colocar mais de 100 pessoas ao vivo em pleno dia de sábado para discutir ecocardiografia aí ao longo de um dia inteiro. Então foi um absoluto sucesso, sem dúvida nenhuma. O feedback foi muito positivo e por isso que a minha intenção aqui é até dar um gostinho aí de quero mais para a imersão, tanto para quem participou ao vivo, como principalmente para quem não esteve lá e entender um pouquinho de como é a nossa discussão lá na nossa imersão, tá certo? E aí, então, a gente hoje vai completar, né, vai finalizar, por assim dizer, a nossa imersão aqui na nossa tradicional discussão de casos. Então, a gente vai continuar discutindo um caso no universo das valvopatias, tá? Então, a gente vai discutir hoje o caso dessa senhora de 81 anos, que é portadora de marca-passo aí há 7 anos já, e que é admitida ao hospital por com história, né, de cansaço, edema de membros inferiores e aumento do volume abdominal. Essa aqui já é a imagem inicial que vocês estão vendo aqui na tela, né? Já é a janela parasternal longitudinal dessa nossa paciente. E aí eu aproveito para dar o segmento aqui, né? Trazer aqui as imagens seguintes desse caso. Então a gente tem aqui as imagens da janela parasternal longitudinal, as medidas da janela parasternal longitudinal, mostrando ali então um provável remodelamento concêntrico, já que a massa ventricular não deu tão alta assim, a gente não tem ali os valores indexados, a gente tem uma função ventricular normal com uma dilatação ali do ato esquerdo, que mediu 40, quase 48 milímetros. E aqui, sendo bem sincero, embora estejamos discutindo uma paciente valvopata e estamos, afinal, completando aqui a nossa imersão Descomplicando as Valvopatias, eu não vou fazer muito jogo de esconder de vocês aqui, não, que está bem na cara ali o diagnóstico dessa nossa paciente, pelo menos um dos diagnósticos dessa nossa paciente, que é uma alteração na válvula mitral, que é uma valvopatia mitral calcífica, a degeneração calcífica da válvula mitral, que em inglês recebe o nome aí também de MAC, a sigla em inglês, né, que é Mitral Annulus Calcification, de calcificação do anel mitral, ou do ânulo mitral. E vocês já vão entender por que eu não vou me demorar muito aqui, porque o foco, na verdade, não vai ser na válvula mitral, a gente já vai entender daqui a pouquinho qual que é o foco principal da discussão de hoje. Isso se você já não percebeu aqui pelo título e pela capa dessa discussão de casos, tá? Então, aqui basicamente a gente tem uma MAC, vocês conseguem ver que é uma MAC bem exuberante, a gente tem ali uma calcificação bem exuberante da base dos folhetos da válvula mitral, com uma movimentação ali mais ou menos preservada da ponta dos folhetos, que nem parecem tão espessados assim, mas essa calcificação da base reduz bastante, né, limita bastante a mobilidade dos folhetos, né, ambos, afinal a gente tem uma calcificação tanto do anel posterior como do anel anterior da válvula mitral, e isso vai levar aí a uma valvopatia que a gente já vai classificá-la um pouquinho melhor nos próximos slides, tá? Primeira classificação que eu gosto de trazer e de lembrar, que muita gente se esquece, né, que a gente classifica o envolvimento
valvar na MAC a partir da sua extensão circunferencial. Então, quando a gente tem ali uma extensão que vai até 1/3 do anel aproximadamente, a gente tem um envolvimento que é discreto. Quando a gente tem de 1/3 até 50% do anel, seria moderado, e mais do que metade do anel, ou a depender da referência, mais do que 2/3 do anel, que envolveria aí necessariamente os anéis anterior e posterior, a gente teria uma calcificação, uma MAC grave. Vale lembrar que eu não estou viajando aqui, eu sei que os slides estão trazendo informação levemente diferente, porque os slides eles trazem uma avaliação de extensão da calcificação circunferencial, principalmente pensando na tomografia como método de análise e para fins de terapia transcatéter, tá? Então, quando a gente pensa nessa classificação para avaliação puramente anatômica e visando uma intervenção, a gente usaria essa classificação que está na tela aí, mas eu gosto dessa figura porque ela ilustra bem a questão da extensão circunferencial, sendo que em ecocardiograma a gente diz que a MAC ela é discreta quando ela tem ocupa, né, até 1/3 da circunferência do anel, e mais do que isso, até 50% ou até 2/3, né, depende um pouco do autor, ele vai ser moderado, e mais do que 50% ou 2/3 ela é grave. Geralmente eu costumo usar o corte de 50% na minha prática, tá? Mas, de novo, a nossa discussão aqui não é sobre MAC, mas eu queria só trazer para vocês verem aqui como é que fica no caso da nossa paciente aqui, e perceba que, como vocês conseguiram ver lá naquela janela pariestanal longitudinal, a gente tem uma extensão que ela é circunferencial, sim. Se a gente vai angulando o transdutor a partir da janela paristernal em eixo curto, como aqui vocês conseguem ver muito bem, né? A gente vai angulando ali, a gente vê que o anel ele passa ali da parte posterior até a parte anterior calcificada. Então, aqui uma calcificação que é acentuada, né? E que a classificação do envolvimento valvar, né? A determinação do quão grave é o envolvimento da válvula mitral, não implica necessariamente que essa é a gravidade da valvopatia mitral. Então, a gente vai analisar... Opa, sinto muito aqui, peraí. Minhas animações me traíram, mas isso não quer dizer que necessariamente que a valvopatia seja grave, né? A valvopatia, a gente vai analisar também o grau de estenose mitral quando houver, o grau de regurgitação mitral quando houver, e também tentando avaliar aí a combinação dessas valvopatias, conforme vocês podem observar aqui na tela, né? Via de regra, a gente acaba usando esses cortes aí que você está vendo, então a área valvar de 1,5 para dizer que a estenose ela é grave ou não, uma avaliação do gradiente transvalvar mitral maior do que 8 a 10 milímetros de mercúrio. Geralmente a gente diz que a estenose ela é significativa, né, pelo menos moderada, quando o gradiente médio é acima de 3,5, e que a estenose tende a ser grave quando o gradiente médio é acima de 8, um pouquinho diferente do que a gente usa para a estenose mitral de etiologia reumática, tá? E claro, a regurgitação mitral maior do que moderada, e a classificação não muda muita coisa, tá? No caso da nossa paciente aqui, a gente tem uma avaliação, né, do gradiente transvalvar mitral com que deu de 5,4, né, um gradiente médio, quase 5,5 de gradiente médio, e uma área que, aqui acabou ficando na minha frente aqui, mas uma área que foi de 0,96, portanto uma estenose significativa da válvula mitral, tá? Aqui a gente não vê nenhuma lesão de regurgitação, nenhuma imagem de regurgitação que vale a pena a gente citar, deveria ter talvez uma regurgitação mínima aí, mas o fato é que a gente tem basicamente a estenose, e é uma estenose que é pelo critério de área, que é o mais importante, e sempre avaliado pela equação de continuidade. A gente teria então uma área valvar mitral aqui, que é uma área valvar de estenose importante, tá certo? Então pronto, aqui eu fiz questão de chegar, né? Eu praticamente fiz uma corrida aí para chegar no final desse diagnóstico porque embora seja provavelmente uma das patologias de base dessa paciente, não é o nosso foco de discussão hoje. Aqui agora eu quero perguntar para vocês, ou para você que está assistindo isso aqui agora, o que você achou da função sistólica do ventrículo direito? Conta para mim aqui no chat, conta para mim aqui nos comentários o que você achou da função sistólica do ventrículo direito. E eu estou falando, sim, coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários, e infelizmente eu não vou poder esperar pela resposta de vocês aqui no chat nem nos comentários, porque você já deve ter percebido que não estamos numa live propriamente dita, né? Eu não estou ao vivo.
eu estou gravando esse vídeo algumas horas antes das 8h30 da noite, porque por um contratempo não, na verdade, um erro de programação meu, eu vou receber visitas aqui em casa hoje à noite, no momento da transmissão. Na verdade, eles vão chegar provavelmente no momento em que a transmissão estará começando. Então, por isso, para não falhar com o nosso compromisso e garantir o encerramento adequado da nossa semana, do nosso evento, né, Descomplicando as Homopatias, estou deixando aqui gravada essa discussão para que a gente não perca essa oportunidade de discutir esses temas que são bastante relevantes aí para a prática nossa do ecocardiograma no dia a dia, tá certo? Então, feita esse disclaimer aqui um pouco atrasado, talvez já com 10 minutos de gravação, mas ainda assim é bem importante. Eu lembro que eu vou fazer o possível para estar ao vivo com vocês no chat, respondendo dúvidas e vendo as perguntas que vocês eventualmente façam, né? Comentando aí nas dúvidas de vocês. Então podem colocar aí que eu vou tentar visualizar e responder direto no chat, naturalmente, mas não deixem de responder as minhas perguntas. Então, o que você achou da função sistólica do ventrículo direito? Você acha que a função sistólica do ventrículo direito ela está normal ou reduzida? E eu perguntei aqui de maneira subjetiva, agora eu trago para vocês as medidas objetivas, né? Então, aqui a gente tem então um TAPSE de 22 milímetros, então um TAPSE que seria na faixa de normalidade, uma onda S' de 10 centímetros por segunda, também compatível com uma função ventricular direita que é, a princípio, normal, mas eu imagino que você, assim como eu, deve ter ficado incomodado com a tamanha dilatação ventricular e com a pobre, né, no mínimo, né, para dizer o mínimo, com a pobre movimentação da parede livre do ventrículo direito ali, né, a gente vê que há uma variação na dimensão cavitária ali que é aquém do que a gente gostaria e, de fato, isso é refletido num FAQ, que nesse caso aqui foi de 30%. Então, na minha opinião, aí no final das contas, não sei qual vai ser a opinião de vocês em relação a esse caso, mas para mim aqui a gente tem uma disfunção do ventrículo direito que é de grau pelo menos discreto aí, né? Eu deixei discreto por conta dos parâmetros objetivos aí, mas eu confesso que se eu não fizesse avaliação subjetiva, eu provavelmente daria uma disfunção moderada ali nesse ventrículo direito bastante dilatado, né? E qual será o motivo de tamanha dilatação ventricular direita? Já parou para se perguntar? Já parou para pensar por que esse ventrículo direito está tão dilatado assim? Claro que existem algumas hipóteses possíveis, mas naturalmente eu já trago para vocês aqui algo que chama a atenção nessas imagens, que é algo ali atravessando, né, a válvula tricúspide, e naturalmente a gente vê que essa estrutura ultrapassando ali o plano do orifício da válvula tricúspide, ele parece de fato estar interferindo de alguma maneira com o funcionamento da válvula tricúspide. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma regurgitação tricúspide relacionada ao marca-passo, né? Pela presença do marca-passo ali interferindo na movimentação do folheto valvar, né? É possivelmente uma insuficiência tricúspide aí até de etiologia mista, a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso, mas para mim não há dúvida de que existe pelo menos um componente aí de interferência do marca-passo nessa válvula tricúspide, tá? Dito isso, eu quero saber de vocês aí, olhando para essas imagens, qual que é, na opinião de vocês, a gravidade da insuficiência tricúspide. Eu aproveito para trazer aqui também, sem gastar muito tempo, algumas imagens relacionadas à avaliação de gravidade dessa regurgitação. Então aqui vocês veem a medida da vena contracta em 2 planos, tá certo? Então aqui a vena contracta tanto na janela parasternal longitudinal de via de entrada do ventrículo direito, como na janela apical de 4 câmaras que vocês estavam vendo ali. Então, a gente tem aqui a medida da vena contracta. Eu sei que quando a gente está fora do aparelho, isso fica um pouco mais difícil de ser visto, né, aqui na tela, mas eu deixei bem grande para ver se vocês conseguem visualizar aí a medida da vena contracta. E eu trago aqui também a avaliação do fluxo em veias hepáticas e do ERO pelo método de Pisa. Aqui o ERO não corrigido, e quem assistiu a nossa imersão sabe do que eu estou falando, né? Mas ainda assim um ERO compatível ali, né, com acabei não trazendo aqui o valor, desculpa, um ERO que foi então de 1,1 centímetro quadrado, é isso mesmo, com um volume regurgitante estimado em 157 ml por batimento. Então esse foi o ERO pelo método de Pisa, que foi a avaliação de gravidade da regurgitação tricúspide. E, bom, aqui claramente a gente tem um fluxo sistólico reverso em veias hepáticas, né? Então,
a gente, quando lembra da avaliação de gravidade da regurgitação tricúspide, a gente sabe que não há dúvida que essa regurgitação tricúspide ela é importante. Aqui a dúvida que recai é se a gente fosse avaliar a partir da classificação estendida de gravidade, que a gente deveria usar hoje para a regurgitação tricúspide, conforme a gente conversou na nossa imersão, a gente teria que classificar ela em grave, massiva ou torrencial. E se a gente for analisar aqui os parâmetros, né, a gente tem mais parâmetros aqui no torrencial do que no massiva, então, a priori, eu deixaria esse paciente como tendo uma regurgitação tricúspide torrencial, grave torrencial, lembrando que a gente sempre deve citar o grave primeiro, né, porque é uma subclassificação da IT grave, tá? E nem todo clínico ou cirurgião sabe que o torrencial é uma subclassificação da grave, tá? Então, insuficiência tricúspide grave torrencial. E vale destacar que essa classificação ela é sobretudo recomendada quando a gente está no contexto aí de avaliação para terapia transcatéter da válvula tricúspide. Não é necessariamente o nosso caso aqui, mas é um exercício que é importante a gente fazer na nossa prática também, tá? E aí agora a gente pode entrar na nossa discussão de hoje, de fato, ou pelo menos nos temas principais das nossas discussões de hoje, no nosso caso de hoje. Essa aqui é a avaliação do refluxo tricúspide, porque eu comentei que essa paciente poderia ter eventualmente uma etiologia mista, porque afinal ela tem sim esse marca-passo, mas ela tem uma valvopatia mitral, uma valvopatia mitral que parece significativa, além de potencialmente um ECFEP, né, uma cavidade pequena ali e tal. A gente não vai conseguir avaliar isso por meio do ecocardiograma, já que a gente tem a classificação da mitral, só que a gente conseguiria dizer se há ou não aumento de pressão de enchimento, e nesse caso dessa paciente, aplicando o fluxograma específico, a gente não teria aumento de pressão de enchimento nesse caso, mas o fato é que a gente parece ter, ou pode ter aí junto, né, uma hipertensão pulmonar. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: considerando esse jato aí de regurgitação tricúspide, né, esse jato no Doppler contínuo de regurgitação tricúspide, a PSAP aqui seria estimada potencialmente em 102 milímetros de mercúrio? Será que é isso mesmo? 102 milímetros de mercúrio, isso é uma baita hipertensão pulmonar, hein? Ou será que o correto seria a gente dizer que ela tem 56 milímetros de mercúrio de PSAP? Qual seria então a forma correta de medir a PSAP? Ou melhor, passo a pergunta para vocês aqui: como você estimaria a PSAP nesse caso? Né? O que vocês me contam aí, analisando essas duas imagens? Qual dessas duas curvas de avaliação da PSAP você escolheria para fazer, ou melhor, qual dessas duas curvas, não, qual dessas duas medidas na mesma curva você escolheria para poder fazer a estimativa da PSAP nesse caso? Naturalmente, eu fico na expectativa de que vocês me respondam aqui no chat, né, sobre o que vocês acham, né, como você estimaria essa PSAP. Eu costumo lembrar que é importantíssima a participação de vocês ativa aqui no chat, porque quando a gente responde as perguntas, quando a gente coloca, né, escreve ali a nossa resposta, a gente se compromete com aquela resposta, a gente cria um vínculo emocional com aquela resposta e com aquela informação. E a tendência é que, se você acertar, ótimo, você já tinha informação, já sabia dela, mas se você errar, a chance de você não esquecer mais é enorme, tá? Então não deixe de responder aqui no chat, tá certo? E aí, como é que a gente estimaria a PSAP nesse caso, né? E aqui eu fiz essas medidas assim, coloquei esse slide de propósito, porque muita gente faz essa medida de maneira incorreta mesmo. Hoje em dia, esse trabalho ficou bem famoso aí por trazer esses conceitos, né, de barba e queixo, né? A barba e o queixo do jato de regurgitação tricúspide. E essa figura, que não é do artigo propriamente dito, né, a figura da direita, né, mostrando o rapaz com a barba meio feita ali, mas a figura, de fato, da regurgitação tricúspide é do artigo, ela mostra como, na verdade, a maneira correta de você fazer a medida é respeitando a borda, né, a extremidade, né, o limite da borda do envelope do jato regurgitante, e não aqueles cabelinhos que ficam para baixo ali, né, aqueles artefatos que ficam ali além da borda do envelope. Esse trabalho mostrou de maneira bem clara aí que existe, né, uma perda significativa de acurácia na medida na estimativa, do gradiente VD-AD e, consequentemente, da PSAP, quando a gente considera ali os cabelinhos, né, a barba, e não o queixo,
do jato de regurgitação tricúspide. Então veja que quando a gente faz a medida do queixo, essa diferença média ficou ali na casa de 0,5 milímetros de mercúrio de diferença. Por outro lado, quando a gente faz a medida a partir da barba, né, usando os cabelinhos, a diferença chega a 10,7 milímetros de mercúrio de média, uma diferença de 10 milímetros de mercúrio, tá? E isso de média. Então, definitivamente, a gente deve fazer essa avaliação usando ali a borda do envelope e, obviamente, não é qualquer jato regurgitante que a gente consegue obter esse sinal. Esse outro trabalho aqui bem interessante trouxe um outro conceito bem bacana nesse sentido, né, que comparou aí como seria, né, a estimativa da PSAP e a correlação com o CAT direito em um grande grupo de pacientes, aí, acho que foram 600 pacientes, se não me engano, e 600 não, foram 300 pacientes, se não me engano, e basicamente ele comparou o que estava lá no laudo do exame, né, o exame nesse registro, e as imagens de eco, parte delas foram extraídas e entregues para examinadores do estudo de níveis diferentes, um nível 2 e um nível 3, né, que são os níveis que ele tem de avaliação de proficiência lá nos Estados Unidos. Né? E veja que houve já uma melhora significativa na dispersão dos pontos e na acurácia da medida, né, no coeficiente de correlação linear do laudo que foi liberado para o analista de nível 2, com uma melhora bastante significativa para o analista de nível 3. Então, com uma acurácia, uma dispersão dos pontos muito menor do que nos laudos. E essa diferença, né, trouxe aí um grau de concordância que aumentou de 72% para 86%, né, indo do laudo para o nível 3, e o principal motivo por trás disso, né, dentre as diferentes razões que explicam essa diferença, a gente tem aqui tanto para superestimação como para sobreestimação, né, ou seja, a estimação para cima como para baixo, foi o envelope não definido. Então, a presença de um jato regurgitante que, ao Doppler contínuo, não apresentava o seu limite bem definido, foi a principal razão para essa inacurácia na medida ou para essa falta de concordância com o CAT direito. Esses autores, né, classificaram aí o jato de regurgitação no Doppler contínuo a partir da qualidade do sinal do Doppler, e classificando aí em bom, moderado e grave, e bom, moderado e muito ruim, né, na verdade, bom, moderado e ruim. E basicamente o que eles perceberam foi que o sinal, né, ele é pior em pacientes que tem ali, até a gente tem ali na população em geral, aqui foi a população basicamente de pacientes pneumopatas, parte deles tinha doença pulmonar com hipertensão pulmonar e parte sem hipertensão pulmonar, tá? Então nem todos os pacientes tinham hipertensão pulmonar, mas todos eram pneumopatas, todos foram submetidos ao CAT direito por isso, tá? E basicamente a gente vê que tem um subgrupo de pacientes grande, principalmente no subgrupo que não tem hipertensão pulmonar, com envelopes mal definidos, com envelopes de qualidade ruim. Ele destaca como essa qualidade do sinal somado com a medida no local incorreto, juntos contribuem bastante para uma imprecisão na estimativa da PSAP com o ecocardiograma, tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, agora fica mais claro perceber que eu, de propósito, dei uma estourada no ganho aí do Doppler contínuo, fora o fato de que a gente tem uma grande intensidade do sinal, a gente consegue ver até a imagem espelho aqui, né, em cima desse jato regurgitante, que fica bem proeminente, né? Então, eu intencionalmente fiz esse estourado aí do Doppler contínuo e trouxe essa figura aqui para que a gente pudesse discutir que, na verdade, a estimativa da PSAP não seria de 102 mais 15 ou mais 20, como vocês conseguem ver ali a partir daquela veia cava, mas sim de 56. Então, uma pressão pulmonar que é bem menor do que o que seria estimado ali a partir do 102. E não olhe como se você estivesse achando que isso é óbvio, claro, não sei o quê, porque eu tenho certeza que você, se não faz isso ainda na sua prática, melhor, se não faz mais isso na sua prática atualmente, você certamente em algum momento já fez isso, né, de pensar que, qual é a maior PCP que eu consigo pegar aqui? Nossa, peguei uma PCP de 172, né? Mas eu lembro que estimar a PSAP não é uma competição para medir o maior valor possível. Se for uma competição para medir o valor mais correto possível. Então,
definitivamente a gente deve sempre buscar obter um sinal de boa qualidade e, uma vez que a gente tem sinal de boa qualidade, fazer ajuste ali, reduzir o ganho, ajustar a compressão do sinal de Doppler contínuo para que você tenha ali o envelope bem delimitado e a partir daí fazer a medida. Uma outra ferramenta interessante nesses cenários é o uso da solução salina agitada, né, que pode ajudar também nesses casos, mas obviamente nem todo mundo vai parar a agenda ou pegar um acesso do paciente para poder fazer isso, mas se for uma informação relevante, sobretudo num paciente internado ou num paciente que está sendo encaminhado para avaliação de HP, faz sentido você lançar mão. Também cabe ao clínico, muitas vezes, solicitar ali o uso de microbolhas. Né? Um bate-bola com o clínico é o que vai resolver isso daí, tá? Mas aí a gente volta para mais uma polêmica, que é agora relacionada à questão da função do ventrículo direito. Porque a gente chegou à conclusão aí, pelo menos eu cheguei à conclusão, de que temos uma disfunção do ventrículo direito, ainda que discreta, né? Eu até falei ali que poderia dar um moderado olhando só para aquela parede livre do VD, mas TAPS em linha normais, o FAC só discretamente reduzido. Então, vamos dizer que é uma disfunção discreta. E aí eu pergunto para você, a disfunção do ventrículo direito subestima a PSAP? Será então que aquela PSAP que a gente pegou de 53, se não me falha a memória, mais 15, vamos dizer que seja 15, 53 mais 15, seria então 68 de PSAP. Será que ela estaria subestimada? Não deixe de me responder no chat, hein? Tô de olho em você aí, ó. Cadê minha figurinha aqui, ó? Tô de olho em você. Não deixe de me responder no chat, tá? Me responde no chat, que eu quero saber qual que é a sua resposta. Se você acha que essa disfunção do VD subestima a PSAP ou se você acha que não, né? Se você acha, então, que a PSAP está subestimada por conta da disfunção do VD ou não? Qual que é a sua opinião? Bom, antes de trazer a resposta propriamente dito, ou a minha opinião sobre essa temática, eu pergunto a você, né, você de olho nesse paciente aqui que tem uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, esse paciente que tem uma insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, a famosa ICFR, fração de ejeção aqui certamente abaixo de 30%. Eu pergunto, você acha que a pressão que está no monitor aí de 9/4 desse paciente, ela está subestimada? Pense bem antes de responder. Você acha, então, que todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, disfunção sistólica do VE grave, importante, aquela fração de ejeção de 30, 28, 25, 22, 18%, você acha que a pressão arterial sistêmica, aquela medida no braço mesmo, ela é subestimada ou ela é 9/6, 8/4, 9/4, porque ela é 9/4 mesmo? Pois então, esse paciente, você não diz que ele tem uma pressão subestimada porque a pressão arterial, seja ela sistêmica ou pulmonar, ela é, na verdade, fruto, né, resultado de uma interação entre a função ventricular e o tônus vascular. Então, não é, da mesma forma que não é correto você dizer que essa pressão aqui está subestimada, então, se a resposta aqui é não para essa pergunta, né, se a pressão arterial sistêmica aqui não está subestimada, então aqui essa pressão também não deve estar subestimada. Não é porque o paciente tem um grau de disfunção sistólica do ventrículo direito, né, esse aqui é outro caso, tá? Não se assustem, aqui é um outro paciente, tá? É um slide ilustrativo. Então, não é porque o paciente tem disfunção sistólica do ventrículo direito que a PSAP vai estar subestimada. Não é esse o conceito, não é essa a questão. Né? A PSAP ela não fica subestimada, ou pelo menos não é algo tão simplório assim, porque o racional que a maioria das pessoas tem é o VD está disfuncionante, então ele já não consegue ter uma força suficiente para vencer a pressão pulmonar, e por isso a pressão pulmonar deve ser maior do que essa PSAP. E não é isso. Na verdade, você pode argumentar que a PSAP, quando começa a cair nesses casos, já não é um reflexo tão adequado, tão próximo da resistência vascular pulmonar. Essa realmente ainda deve estar bastante elevada num caso como esses aqui. Mas aí o problema é de você querer usar a PSAP para determinar ou para inferir como está a resistência vascular pulmonar e não de subestimativa da PSAP. Né? O fato é que o eco, quando ele estima a PSAP em pacientes com disfunção sistólica do ventrículo direito, ele realmente é impreciso, ele é inacurado. Mas observe aqui
nesses gráficos aqui de pacientes internados por insuficiência cardíaca, né, e que tinham um Swan-Ganz no local ali para a condução do caso, na comparação da medida do Swan-Ganz com o ecocardiograma, com a medida da PSAP pelo eco, que na prática o que acontece é que o eco ele tem a medida imprecisa, ela é inacurada. A gente perde a acurácia, há uma completa perda de precisão nessa medida. Não necessariamente uma subestimativa. Na verdade, o que acontece é que a disfunção sistólica do ventrículo direito ela não subestima a PSAP. O que acontece é que a disfunção sistólica do ventrículo direito ela leva a uma perda de acurácia no método, né, nessa avaliação. Então, essa variação vai acontecer tanto para mais como para menos. Então, não é porque você estimou a PSAP de 57 ou 68, como a gente mediu aqui nesse caso, que essa PSAP vai ser necessariamente mais alta do que isso. Na prática, ela pode ser tanto 75 como pode ser 55, né? Então, a gente aqui precisa entender esse conceito de que o que há é uma perda de precisão na estimativa muito mais do que de subestimativa nessa estimativa, tá certo? E isso nos leva para a nossa próxima e última, se não me engano, polêmica. Afinal, estamos falando aqui de polêmicas relacionadas à insuficiência tricúspide, né? E aí eu pergunto a vocês aqui, eu quero saber porque a gente falou da disfunção do VD, mas a gente não comentou que esse paciente tem ali uma regurgitação tricúspide bem significativa, inclusive me parece ter até uma falha de coaptação. Se vocês olharem aqui com atenção, né, vocês vão perceber que ali o folheto posterior, né, acho que é o posterior ali, ele fica impedido de ir em direção ali ao ponto de coaptação por conta, provavelmente, da presença do marca-passo, né, ali os planos não estão exatamente perfeitos, mas a sensação é essa daí. Então, dito isso, mesmo que a gente não tenha um jato de, uma falha de coaptação ali visível, mas a questão é, eu posso estimar a PSAP em pacientes com insuficiência tricúspide grave? De novo, não me esconda a resposta, não deixe de responder, coloque aqui no chat, coloque aqui nos comentários, me diga o que você acha, crie um vínculo com essa resposta para que você possa, de fato, aprender com os seus erros, se for o caso, ou fixar ainda mais a informação caso você já tenha a resposta correta, né? Mas e aí, será que eu posso ou não posso estimar a PSAP em pacientes com insuficiência tricúspide grave? Bom, a gente tem alguns trabalhos na literatura que falam sobre isso, tá? Vou trazer aqui dois bem rapidamente. Esse aqui é um dos trabalhos mais citados quando a gente discute essa temática. E, basicamente, ele comparou aqui pacientes que tinham hipertensão pulmonar, né, de maneira geral, foram para o caixa direito por conta disso, né? E ele dividiu em dois grupos aqui de tamanhos iguais, né? Um grupo de 36 pacientes que tinham um IT leve a moderado, leve ou moderado, ou leve a moderado, enfim, entre leve e moderada, e um grupo com insuficiência tricúspide grave, insuficiência tricúspide importante. E vejam que aqui, pelo CAT direito, a gente tinha pressões pulmonares que eram iguais entre os grupos, né? Fundamentalmente ali uma PSAP que era de 79 milímetros de mercúrio entre os dois grupos. Então, importante destacar que todos os pacientes aqui tinham hipertensão pulmonar, tá? E aí, quando a gente olha para os dados do eco, a gente vê que esses valores não são tão iguais assim. A gente vê que a PSAP pelo eco foi de 82 para o grupo com IT leve e moderada e de 95 para o grupo de IT grave. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, de subestimativa da PSAP, a gente teria aqui, na verdade, uma superestimativa da PSAP, o que é bem curioso. Mas outro detalhe interessante aqui é que se você olhar para esses dados ali, você vai perceber que a velocidade máxima de regurgitação tricúspide foi bem parecida. O que mudou ali foi, basicamente, a velocidade, né? Obviamente a velocidade de 4.2 para 4.4, como é 4 vezes V ao quadrado, isso vai ter uma diferença também, não estou dizendo que é só por isso, mas a gente tem uma diferença, sobretudo, né, de 10 milímetros de mercúrio praticamente, somente relacionada à pressão arterial direita, né? A pressão arterial direita aqui no grupo 1 foi de 8 milímetros de mercúrio e no grupo 2 foi de 16, quase 17 milímetros de mercúrio. Interessante que esse trabalho traz para a gente também a medida da pressão arterial direita pelo cateterismo cardíaco. E veja que, de fato, no grupo 1, a gente tinha uma pressão arterial direita, uma PAD, que foi de 8, muito parecido com o que o eco estimou.
Agora, a do grupo 2 foi de apenas 10 e não de 16, quase 17, como a gente pega, como foi visto aqui nesse trabalho, né? Aqui, os gráficos, né, os gráficos de Bland-Altman, eles mostram para a gente isso de maneira mais visual, e percebam que quando a gente olha para os pacientes que têm insuficiência tricúspide discreta ou moderada, a diferença média de medidas, né, da medida do CAT e do cateterismo, desculpa, do CAT e do eco, a estimativa da PSAP pelo CAT e pelo eco, a diferença média foi de 2,5 milímetros de mercúrio para o IT leve e moderada e de 16 milímetros de mercúrio para a IT importante, trazendo então a conclusão, né, de que na prática o que acontece é que em pacientes com IT grave, o que a gente teria, na verdade, é uma superestimativa da PSAP na presença de IT grave e não uma subestimativa da IT grave, né? E a teoria por trás dessa noção, né, desse achado do trabalho, seria de que a sobrecarga de volume levaria a uma superdilatação da veia cava inferior, que deixaria de ser uma representação mais próxima, né, como a gente estaria habituado, da pressão arterial direita propriamente dito, e sim uma dilatação decorrente da sobrecarga de volume. E aí, com isso, a gente teria, na prática, muito mais uma superestimativa da PSAP do que uma subestimativa, né? Agora, tem um ponto bem importante de destacar aqui em relação à metodologia desse trabalho, que faz toda a diferença na interpretação desses achados, que é o fato de que, para a avaliação desses pacientes, né, a inclusão desses pacientes foi feita incluindo apenas pacientes que tinham hipertensão pulmonar. Então, a gente está falando de um subgrupo específico de pacientes que tinham hipertensão pulmonar, e não só isso, aqui foram excluídos, né, pacientes com insuficiência tricúspide de etiologia orgânica, né, sei lá, reumática, carcinoide, enfim, né, até aí tudo bem. A maioria dos pacientes com insuficiência tricúspide, né, a IT funcional é muito mais prevalente do que a IT orgânica, mas o ponto principal é que eles, inclusive, tiraram, né, excluíram do trabalho pacientes que tinham falha de coaptação. Então, se eles excluíram pacientes que tinham falha de coaptação, mesmo a IT grave desse trabalho, não era aquelas ITs tão graves assim. Então, a gente precisa olhar para isso com um pouco de cautela, porque talvez, de fato, em pacientes com falha de coaptação, e talvez, inclusive, considerando aqueles pacientes que não têm hipertensão pulmonar, né, esses achados não sejam diretamente aplicáveis, tá bom? E aí, eu trago um trabalho mais recente, esse agora é de 2024, que basicamente analisou aí, né, um grande grupo de pacientes, foram quase 300 pacientes também, e olhando para esses gráficos, o que a gente percebe é que, analisando a estimativa da PSAP e do gradiente VDAD usando o ecocardiograma, independente do grau de regurgitação tricúspide, né, ele teve uma boa correlação, né, e aí principalmente para o AIT de grau até 3, né, porque ele colocou aqui os graus 4 e 5 também, que seria aí provavelmente o massível torrencial que a gente usa hoje em dia, né, e enfim, e com a correlação muito boa até, né, um coeficiente de correlação linear ali, que principalmente para os pacientes com IT apenas grave, né, de grau 3 até grau 3, ele teria ali uma correlação linear de 0,7, né, quase 0,7 ali na prática. E aí, esse trabalho, ele foi comentado, né, teve um comentário editorial que foi feito por essas autoras aí nada conhecidas, a Catherine Otto e a Rebecca Hahn, junto com a Joana Bartkowiak, não esperem que eu saiba falar esse nome, tá? E justamente onde elas comentam que o mais interessante desse trabalho é perceber que a grande diferença de estimativa, a grande perda de acurácia na estimativa da PSAP para esse grande subgrupo de pacientes com IT mais grave foi a pressão arterial direita, que na medida em que o AIT vai ficando mais grave, na medida que a gente tem uma piora da gravidade da insuficiência tricúspide, a gente vai tendo uma perda de capacidade da estimativa da pressão arterial direita. Veja que aqui, nesse gráfico, esse subgrupo de pacientes aqui com IT grave, a gente tinha um grande grupo de pacientes que o eco estimou como uma pressão arterial direita de 15,
mas que na prática, no CAT, eles tinham pressões que iam desde 5 até 30 milímetros de mercúrio. Então, a grande dificuldade do eco em estimar a PSAP em pacientes com insuficiência tricúspide, na verdade, não é nem no gradiente VDAD, é na estimativa da pressão atrial direita. Então, a grande pergunta é, eu posso estimar a PSAP em pacientes com insuficiência tricúspide grave? Eu diria que sim, você pode estimar a PSAP em pacientes com IT grave, mas saiba que a acurácia ela vai ser menor, ela não é uma acurácia tão boa quanto nos pacientes que não têm IT grave, e o problema talvez esteja mais na superestimação, porque o problema está na estimativa da pressão atrial direita, que o eco sempre vai querer estimar para cima e talvez, né, não seja uma pressão atrial direita tão grande assim como a gente acharia que é, tá? Então, esse é um trabalho bem interessante, esse é um conceito bem importante da gente ter na nossa prática, tá? Então, primeiro de tudo, que quando a tendência é que a gente estime errado, e o segundo ponto é que o maior problema está na estimativa da pressão arterial direita e nem tanto na PSVD, né, no gradiente VDAD, sobretudo porque a gente tende a sempre jogar para cima a pressão atrial direita e por isso o eco tende a superestimar essa PSAP ali em aproximadamente, adivinha quanto? 10 a 15 minutos de mercúrio, porque é o que a gente acaba somando a mais ali na veia cava inferior, tá certo? Acho que esse é o último ponto que eu tinha para citar em relação a isso, tá certo? Então, olhando aqui para o nosso paciente, inclusive, a gente percebe que, sim, a gente tem sinais aqui inequívocos de hipertensão pulmonar, né? A gente tem, claro que a gente tem um ET grave, então esse desvio do septo aqui, ele não se deve apenas em decorrência da sobrecarga de volume, né? Porque a gente tem um ET grave que iria fazer um desvio do septo também para a esquerda, né? Um septo em D, mas a gente tem também aqui outros achados que são bem sugestivos de hipertensão pulmonar. A gente tem uma dilatação do tronco da pulmonar aqui de quase 30 milímetros, a gente tem um tempo de aceleração do fluxo pulmonar que é encurtado aqui de 62 milissegundos, e a gente tem a estimativa da PMAP e PDAP pelo refluxo pulmonar, que sugerem aí uma PMAP de 22 e uma PDAP de 10 minutos de mercúrio. Então, aqui, sinalizando para uma presença de fato de hipertensão pulmonar, tá certo? Então, com essas imagens, com essa última discussão, a gente encerra essa nossa discussão de casos sobre polêmicas na insuficiência tricúspide, com o encerramento da nossa imersão Descomplicando as Valvopatias, né, que aconteceu aí no último dia 17 de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão de hoje, vocês tenham gostado da imersão como um todo, né? Quem participou da imersão também tem gostado da imersão. E para quem participou da imersão, sobretudo, né, eu quero lembrar que a gente está agora com uma nova turma do curso de ecografia do Eco Descomplicado e inscrição para a comunidade do Eco Descomplicado, com uma condição especial para quem participou da imersão, com uma condição que provavelmente não vai mais ser repetida no futuro próximo, porque a gente está no processo de atualização do curso e a tendência é que a gente aumente aí o valor da inscrição, já que a gente vai estar realmente atualizando o curso, trazendo um curso totalmente atualizado e com ainda mais informações do que o atual, né? Então, eu recomendo fortemente que, se for o seu interesse aí, dar esse passo além e se aprimorar, seguir se aprimorando na cardiografia, que você considere aí fazer parte dessa turma que se inicia aí nesse ano, né? Aproveitando o início de ano para dar esse passo aí na direção de ser capaz de fazer eco com mais segurança, tá certo? Então, essa foi a nossa discussão de caso número 157, eu espero que vocês tenham gostado, peço desculpas mais uma vez por não estar presente de fato ao vivo, como eu gosto de estar, mas ainda assim eu prefiro sempre honrar pelo meu compromisso e trazer para vocês aqui a gravação do que deixar de estar presente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, muito boa noite e eu vejo vocês na próxima terça-feira às 8h30 da noite.